O diagnóstico salva a vida, mas ele não tem a mesma percepção de vacina e de medicamento que salva a vida, mas diagnóstico salva a vida. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar bastante em campanhas de informação para o paciente, empoderar o paciente. Tem que trabalhar com a formação médica, porque hoje a formação do médico para ele estar no estado da arte não é fácil, mas focar na formação técnica para o médico e informação do paciente, porque de fato o diagnóstico salva vidas. Olá, pessoal. Começa aqui o programa Diagnóstico por Dentro do Mercado, uma parceria com a CBDL, Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Olha, hoje um programaço, hein? Porque a gente sempre entrevista os associados. Hoje é um pedaço da CBDL que está com a gente aqui. Joseli Chiarella, farmacêutica e diretora técnica da CBDL. Que honra tê-la aqui. Tudo bem, Joseli? Como é que estão as coisas? Oi, Elias, obrigado pelo convite. Acho que vai ser um papo aí bem bom que a gente vai ter hoje. Com certeza. Vamos conhecer um pouco dessa tua vasta experiência, importante experiência, sem dúvida alguma, né, de mercado e que, né, hoje, né, já há algum tempo, com a camisa da CBDL. Antes disso, Joseli, vamos então à palavra do presidente executivo da CBDL, Carlos Eduardo Gouveia. E aqui estamos em mais um capítulo de Diagnóstico por Dentro do Mercado. Hoje, Elias Awad entrevistará Joseli Chiarella. Joseli, que faz parte da nossa equipe na CBDL, tem uma grande experiência, tanto na academia quanto na própria indústria. E ela tem uma situação peculiar, passou tanto pelo Butantan quanto por empresas privadas. Então, traz consigo uma bagagem fenomenal e que tem ajudado muito a crescer, neste momento importante, a nossa associação. Espero que vocês gostem, pois ela tem muito a contribuir e, com certeza, com um futuro brilhante aqui na CBDL. Agradeço a todos e, por favor, compartilhem com todos aqueles que podem se interessar pelo tema. Joseli, eu sempre pergunto aqui, porque os nossos convidados são os associados, né? A importância de estar, né, de ser um associado da CBDL e também, né, de poder compartilhar esse trabalho conjunto com o Carlos Eduardo Gouveia. A segunda parte da pergunta eu mantenho, né? Fala um pouquinho desse trabalho com o Carlos Eduardo Gouveia, mas também agora com outro olhar, né? O olhar CBDL, né? A importância, né, de uma entidade como a CBDL e principalmente de estar associado a ela. Então, a CBDL ela tem um papel muito importante porque ela é uma promotora do diagnóstico e esse aspecto da promoção do diagnóstico ela passa pela difusão de informação, pelas questões regulatórias, pela questão do estado da arte, da ciência. Então, a CBDL está sempre tentando puxar isso para melhorar o acesso da população ao diagnóstico e também ajudar as empresas que são associadas e que o país tem aqui os melhores produtos, sempre no estado da arte, né? Eu estou na CBDL há 3 anos e nesses 3 anos a gente tem feito um trabalho bastante dinâmico. Eu venho com um pouquinho do background da área acadêmica e de inovação e a gente está tentando também trazer esta questão da inovação no diagnóstico para o país, não só aquilo que já vem impulsionado pelas empresas, mas para que a gente fomente um pouco esta indústria do diagnóstico com base em uma indústria nacional. Perfeito. E esse trabalho com o Carlos Eduardo Gouveia, né, que é um executivo, mas também que tem um profundo conhecimento desse setor, né? O Carlos, a gente pode dizer que ele é um embaixador do diagnóstico, né? Porque ele atua em várias frentes, né? Promovendo a ciência, tem uma capacidade incrível de fazer conexões, né? E quando eu me juntei à CBDL, vim para fazer essa parte do setor da área técnica e regulatória, e que a minha experiência não era grande nesta área, neste momento, mas eu falei para ele que eu me propunha esse desafio de aprender, mas que também traria alguma coisa de trazer a questão da inovação para dentro da CBDL, né? Então, o Carlos ele tem atuado muito aqui no Brasil com todos os stakeholders dessa área do diagnóstico, quer sejam as empresas, quer sejam o agente regulador como a Anvisa, os promotores de ciência, também internacionalmente, porque por meio da CBDL, na pessoa do Carlos, a gente tem uma série de entidades que a gente faz
parte no mundo para promover acesso, para promover a convergência regulatória. Então, a atuação da CBDL do CARS não é apenas aqui no Brasil, ela se expande um pouquinho os horizontes. Muito bom, excelente. Bom, já que você falou dessa bagagem, né, queremos conhecer um pouquinho, então, dessa bagagem, mas, assim, apresentada em forma de biografia. Conta um pouquinho, então, da Josely, né, desde um pouquinho lá do começo, para a gente entender dessa sua trajetória até a CBDL. Então, cronologicamente, eu sou farmacêutica bioquímica de formação e fiz há muitos anos a faculdade de farmácia e fui parar no laboratório de pesquisa no Instituto do Coração e fiquei 11 anos lá fazendo pesquisa em imunogenética aplicada a doenças. Num determinado momento, eu tinha uma perspectiva de fazer o doutorado fora do Brasil, isso era uma coisa legal, mas eu não sabia se eu queria ir. Eu fiz a opção de ir para o mercado trabalhar em indústria diagnóstica. Então, eu tenho aí essa formação de farmacêutica bioquímica com mestrado em imunogenética e depois eu fui para o mercado diagnóstico no momento que não havia Anvisa ainda. De lá, eu fiquei na Diasorin por 4 anos, eu sou a primeira farmacêutica responsável da Diasorin, e aí eu fui para um outro desafio, porque eu fui trabalhar na Eppendorf, que é uma empresa que de nome todo mundo conhece por causa dos tubinhos e das pipetas, e fiquei lá 12 anos. E onde eu tive uma consolidação da experiência comercial, porque eu fiquei como Managing Director, né, o diretor-geral, para a América Latina, cuidando dos distribuidores e dos mercados da América Latina, do México para baixo. Eu, às vezes, tomo algumas decisões que as pessoas não entendem. Então, por exemplo, quando eu decidi sair do INCOR, quando eu decidi sair do HC, quando eu decidi não fazer o doutorado e quando eu decidi sair da Eppendorf, porque eu me aposentei. Então, eu sou aposentada há alguns anos. E eu fiz um ano sabático, que eu fiz um MBA na GV de Gestão Estratégica de Negócios. Então, eu já tinha uma experiência comercial aí desse período da América, de direção da América Latina da Eppendorf, e aí eu queria juntar essa coisa da ciência com o negócio, e eu acabei indo parar no Instituto Butantan, na área comercial do Butantan, para comercializar produtos e tecnologias. Então, foi aí que eu me envolvi com inovação, com os núcleos de inovação tecnológica, com avaliação de tecnologia, valoração de tecnologia, estudos para avaliação de mercado para patente e tal. Então, eu fiz uma outra mudança, quer dizer, eu saí da pesquisa, eu trabalhei na área comercial, depois eu fui para a inovação, e aí, quando me desliguei do Butantan, hoje eu tenho uma empresa de consultoria, dou consultoria para empresas que querem trazer seus produtos para o Brasil, então, como estrutura, a parte regulatória, fiscal, legal, rede de distribuição, eu tenho muito conhecimento dessa parte comercial, tanto dos produtos de life science, como do diagnóstico. E, junto com isso, eu, então, cuido da diretoria técnica e regulatória da CBDL. Então, o que eu brinco que eu tenho um profundo conhecimento superficial de todas as coisas. Então, eu fui capaz de fazer várias migrações dentro da minha carreira profissional, e isso me traz aí um jogo de cintura e um conhecimento que eu consigo atuar em várias áreas, né? E dentro da CBDL a gente está ampliando bastante o horizonte das atividades, porque nós temos um momento propício aqui no Brasil para trazer inovação em saúde, né? Então, eu tenho um background técnico sólido, uma vivência comercial e uma vontade de fazer coisa diferente. Excelente. Somando isso tudo, vai dar coisa boa, não tenha dúvida disso, né? E depois nós vamos nos aprofundar um pouco mais nisso. Na época do Butantan, você pegou o Dr. Jorge Carilho, que é um dos grandes cientistas, né? Pegou, né? Realmente um homem admirável. Eu quis fazer um MBA de exportação de vacinas, e aí fui conversar com ele, e aí nessa conversa surgiu essa possibilidade de comercializar os produtos e tecnologias. O Butantan é um baita instituto, eles têm inúmeras patentes,
Mas, diferentemente de uma indústria farmacêutica, que o Butantan é uma indústria farmacêutica, não tem esta visão de comercializar os frutos da sua pesquisa. Hoje já é um pouquinho diferente, né? Naquele momento, o Jorge Calil e o time que estava lá, eu fazia parte, a gente fez a base para aquilo que o Butantan é hoje, que nós vimos que ele teve um protagonismo na Covid, né? Não é só trazer a vacina, trazer e produzir, Claro. e agora temos essa situação da vacina da dengue a ser produzida pelo Instituto Butantan, o estudo clínico está no finalzinho, e eu não tenho dúvidas que é a melhor vacina contra a dengue que nós temos, né? Não são muitas, mas a do Butantan, por uma razão simples. O Butantan é um instituto, como a Fiocruz também, que tem o olho na saúde pública. Uma vacina de uma dose, em que o indivíduo não precisa voltar para tomar a dose de reforço, ela sendo eficaz com apenas uma dose, isso para a saúde pública é fundamental. Então, por isso que eu digo, além da característica imunogênica dela, de conferir proteção, o fato de ser uma vacina em uma dose vai dar uma grande vantagem para a proteção da população mais rápida. Você trouxe esse aspecto importante, né, de desinchar também, né, a estrutura pública, né, e quando, assim, quando uma vacina é feita no próprio país, ela traz um componente diferente, talvez adaptado à climatização, hábitos, cultura e tudo mais? Olha, as vacinas, elas são bastante universais. Então, a história desta vacina da dengue é um licenciamento do NIAID nos Estados Unidos, né? E muitas vezes o que a gente ofereceu para o NIAID para fazer essa parceria, eles tinham já feito a pesquisa, foi o acesso aos pacientes e a possibilidade do estudo clínico. Então, assim, as vacinas, elas não costumam ser tropicalizadas, adaptadas, né? O que existe, sim, em termos de mercado, de saúde pública, muitas vacinas que são importantes aqui, nem sempre elas são importantes em outros países. Então, por exemplo, a vacina da dengue, ela é uma vacina importantíssima para 50% da população mundial, que está na zona de risco de dengue. Mas nos países ricos, ela é a vacina do viajante, porque até recentemente a gente não tinha dengue nos Estados Unidos. Os últimos 2 anos já mudou isso, porque hoje temos dengue na Flórida, temos dengue em Paris, então as mudanças climáticas. Então, as vacinas são as mesmas, mas com o perfil da população um pouquinho diferente. Perfeito, muito bem explicado. É importante trazer isso porque, claro que nós temos um público altamente técnico, né, ligado ao setor, mas também alguns leigos, né, que gostam de acompanhar o nosso programa. Então, essas explicações realmente, né, tiram dúvidas, né, daqueles que utilizam o produto sem conhecer muito, né, ou as vacinas, né, enfim, ou os próprios produtos industrializados dentro do setor diagnóstico, sem conhecer tanto a parte técnica. Você falou um detalhe muito importante lá atrás. Olha, meu trabalho era realizado, ainda não existia Anvisa, né? O Dr. Gonzalo Vestina Neto é um grande parceiro da CBDL, já foi entrevistado por nós. Joseli, o que era trabalhar nesse setor, né? Antes da Anvisa e com a Anvisa? Eu não vou dizer que era uma terra de ninguém, mas podia tudo. Não tinha limite do que podia e do que não podia. Então, a gente tem que lembrar que a gente teve um momento, no final dos anos 80, veja, o Brasil era um país proibido para importação, né? Aí nós tivemos no governo Collor uma liberação para importações de maneira em geral e, como não tinha nada aqui, então vamos trazer tudo de fora. E nesse trazer tudo de fora, de fato, vinha muita coisa. O professor Gonçalo Vecina, quando estruturou a Anvisa, o José Serra era o ministro, então uma das finalidades da Anvisa foi, num primeiro momento, entender o que entrava no Brasil. Então era vamos registrar os produtos para saber o que nós temos aqui no Brasil, e a partir disso, então, foi construída essa base regulatória, que o objetivo principal é segurança e eficácia. Então, num primeiro momento, o embrião de Anvisa não tinha condição de fazer muito, então, assim, vamos registrar tudo que está entrando, porque a gente nem sabe o que temos aqui. Então, foi assim que a Anvisa começou sua atividade, mas já
com um olhar na proteção do indivíduo, né? Na proteção do indivíduo. E hoje nós temos a Anvisa, eu tive agora numa reunião internacional recentemente. Então, a Anvisa, ela é uma agência regulatória que está quase equiparada ao FDA, à agência europeia, pela seriedade do trabalho feito aqui. Nós temos um problema, porque hoje o número de funcionários que a Anvisa tem é praticamente o mesmo desde a sua criação. Então, existe uma escassez de mão de obra, e é uma mão de obra qualificada e que precisa de tempo para se formar. Então, eu acho que esse é um desafio que nós temos aqui como país, que é muito pouco perceptível pela população em geral. Nós tivemos aí, teve uma reunião, uma declaração pública do presidente da Anvisa recentemente, que se essa situação não mudar, a Anvisa talvez tenha que reduzir os serviços oferecidos. Nossa, sim. Então, assim, hoje existem 1/3 dos funcionários da Anvisa trabalham em portos e aeroportos, que é uma área super importante, quer dizer, é por aí que entra tudo. Então, nós temos agora a perspectiva de um concurso que foi mudada a data por conta dessa situação do Rio Grande do Sul, mas só estão destinadas 50 vagas para a Anvisa. A necessidade, segundo o presidente, são 120 vagas. Então, nós temos um serviço de excelente qualidade, no estado da arte do que acontece no mundo, mas que falta. E uma outra coisa que acontece, não só com a Anvisa, mas com vários setores públicos. Você tem uma legião de profissionais capacitados perto de se aposentar. Então, você tem a saída desse indivíduo e não tem a reposição, né? E só para falar um pouquinho de diagnóstico, quer dizer, a Anvisa recentemente abriu um chamamento para 10 produtos inovadores. Por quê? A inovação, ela vem antes da regulamentação. Eu não tenho como regulamentar antes uma inovação que virá. Então, a Anvisa já olhando isso, e na área do diagnóstico nós tivemos 2 produtos selecionados, que são soluções inovadoras no diagnóstico, e a Anvisa precisar aprender como regular isso. Então, é uma agência dinâmica, atualizada, com o estado da arte que existe no mundo, mas que precisa se estruturar, quanto tantos outros setores aqui no Brasil, né? Precisa de mão de obra. Não, e a Anvisa conquistou esse direito, né, de ser bem observada e principalmente de ter as necessidades atendidas, né? Tal a importância, né, que ela tem, e realmente tem o olhar da empresa aí, né? A empresa precisa de renovação, de ampliação, enfim, pelo amor de Deus, né? Então, porque qual é o risco que o país sofre, né? Além da baixa oferta, então, por exemplo, nós que somos do diagnóstico, as empresas querem trazer um produto inovador, ou mesmo trazer mais produtos. Essa restrição de atividade da Anvisa faz com que o trabalho da Anvisa seja lento. Então, nós recebemos os produtos aqui depois de outros lugares do mundo, porque existe uma lentidão nesse serviço. Então, essa é uma agência que precisa funcionar muito bem, muito redondinha, para permitir que o país tenha acesso a produtos de nova tecnologia, mas que tenha esse olhar de garantir a segurança e a eficácia dos produtos, né? Sem dúvida alguma. Você comentou sobre, né, a tua vida, né, acadêmica, sobre os cursos que você fez, né? Recapitulando aqui, formação técnica em farmácia e bioquímica, mestrado em ciências biológicas, mas aqui um detalhe, né? MBA em gestão estratégica e econômica de negócios. Bom, o técnico, né, o especialista, quero fazer, mas né, o homem da gestão fala, mas dá para fazer? Né? Dá para pagar? Dá para vender? Enfim. Então, eu queria que você trouxesse um pouco da importância que esse olhar, né, de gestão trouxe para você em relação a essa parte técnica. Então, ainda essa semana estava num evento na Fiocruz e a gente tem muita coisa boa de desenvolvimento científico aqui no Brasil. E a gente tem um desafio que é fazer chegar isso no mercado. Então, fazer chegar isso no mercado passa por que era um pouco do que eu fazia no Butantan,
passa por esse olhar também da parte comercial. Então, por exemplo, essa semana a gente estava discutindo com meus amigos que são pesquisadores sobre um produto, ele fala assim, mas o produto é bom, vai salvar vidas, vai salvar vidas. Mas o outro lado da história quer saber como que eu vou comercializar, a quantidade que eu vou comercializar, por que valor que eu vou comercializar, o retorno do investimento, né? Então, a indústria ela tem esse olhar com o foco na saúde, mas as empresas são entidades com fins lucrativos. Então, eu vou aliar. Então, se eu tiver que tomar uma decisão de mercado entre 2, 3 produtos e que são igualmente importantes para a população, mais um vai me dar uma vantagem de mercado ou vai me trazer uma margem de lucro melhor, a decisão das empresas muitas vezes vai por esse sentido, né? Porque a empresa precisa se sustentar, a empresa precisa continuar investindo em inovação, né? Então, a gente tem esses dois lados, a gente não pode nem olhar só a inovação, o lançamento, os novos produtos, e nem olhar só com purismo a questão científica, isso aqui é muito bom, mas ele não tem viabilidade econômica. Então, se a gente olhar o mundo do diagnóstico, o mundo do diagnóstico é extremamente rico de oportunidades, porque apenas 47% da população dos países de baixa renda ou média renda, o que a gente chama de low middle income countries, tem acesso ao diagnóstico. Então, nós temos uma demanda represada muito importante. E aí, então, tem que entrar um olhar para ver, assim, o que nós podemos oferecer que vá trazer um benefício para a população de aumento de sobrevida, ou aumento da expectativa de vida, ou melhoria da saúde das crianças. Então, este olhar, né, que tanto científico quanto econômico, eu acho que é isso que vai fazer a gente prosperar. Então, hoje, dentro dos entes do governo, e o Carlos Eduardo tem uma atuação lá também, a gente, quando faz a aprovação de um novo produto, a Conitec, ele é um conselho de vários entes do governo. Então, a adoção de uma nova tecnologia passa por avaliação do Ministério da Saúde, do Ministério da Economia, do Ministério do Desenvolvimento. Então, a decisão é conjunta. Então, eu vou trazer esta nova tecnologia por um preço que é acessível ou é possível que tenha, porque eu vou também trazer este benefício da população. Não tem decisão isolada de saúde. Claro, não tem decisão isolada de saúde, né? Então, a incorporação de tecnologias, ela passa por essa visão econômica e financeira do benefício que trará. Excelente. E o Brasil está nessa faixa dos 47% com acesso ao diagnóstico? Nós temos muito Brasis aqui, né? Porque a gente tem um Brasil que está nas grandes cidades e nas zonas centrais das grandes cidades, porque também a realidade das zonas periféricas dos grandes centros não é a mesma. Então, nós tivemos agora, recentemente, inúmeras discussões com relação aos testes diagnósticos que são autorizados a fazer em farmácia. Alguém do centro de São Paulo, do centro do Rio de Janeiro, fala assim, não preciso disso, porque eu tenho laboratório em todas as esquinas, mas as regiões mais periféricas ou as áreas mais difíceis não têm acesso a esse serviço. Um outro benefício de oferecer os testes na farmácia é que os ambulatórios, eles geralmente funcionam de 8 a 7. As farmácias, elas têm uma jornada mais estendida que o trabalhador pode ir lá antes do horário do trabalho ou depois do horário do trabalho e nos finais de semana para fazer um teste. Mas nós temos problemas. A farmácia não oferecerá todos os testes oferecidos por um laboratório, o laboratório de fato. Então, os testes de farmácia são considerados testes de triagem, que às vezes precisam de uma confirmação no laboratório. E também, pela legislação hoje, os testes em farmácia não são reembolsados. Então, a ANS
não regulamentou este reembolso. Não é como ir num laboratório, que se eu tenho um plano de saúde, ele será reembolsado. Na farmácia ainda não. Então, nosso sistema de saúde ele é complexo e fragmentado. Então, precisamos ainda amarrar várias pontas para melhorar o acesso. Né? Então, por exemplo, quando a gente tem aqui no Brasil hoje um aumento enorme de infecções sexualmente transmissíveis, sífilis, gonorreia, que são patologias de diagnóstico relativamente simples, mas a gente não tem cobertura ainda para oferecer este diagnóstico para toda a população. Então, tem um dado interessante. De 2021 para 2022, aumentou em 15% o diagnóstico de infecções sexualmente transmissíveis. Aumentou porque eu estou oferecendo mais testes e eu peguei uma população represada e que não tinha sido diagnosticado, ou aumentou porque a doença está aumentando? Então, a gente ainda não tem uma situação dizendo assim, olha, dos 100% da população, todo mundo está testado, deste percentual testado, tanto está tratado e tanto está com a doença controlada. Existe uma meta, por exemplo, da OMS para a tuberculose, que é 90, 90, 90. 90% dos pacientes contaminados testados, 90% identificado, 90% em tratamento. Para ter a pandemia atrapalhou muito isso. Nós estamos mais longe dessa meta do que a gente estava antes da pandemia, porque muitos diagnósticos não foram feitos durante a pandemia. Então, hoje o que a gente tem eu não gosto de falar isso, não estamos correndo atrás do prejuízo, mas fazendo diagnósticos que foram represados. Cânceres, né? Vários cânceres tiveram seus diagnósticos atrasados por conta... A pandemia ela foi um marco gigantesco na saúde, não apenas pela pandemia em si, mas por uma série de outras consequências da pandemia e que a gente hoje está identificando. As lições, né, que a pandemia deixou, sem dúvida alguma. Exatamente. E tem boas, hein? E tem boas. Dúvida, não são só ruins, não. Tem boas. Não, com certeza. Ficou realmente para evitar, né, que a gente seja surpreendido novamente. Não tenha dúvida, né? Se aprendeu muito, né? Há um alto custo, mas se aprendeu bastante. Uhum. Bom, pandemia, Covid. Aí tem influenza. Agora tem dengue, né? Ou seja, como é que nós estamos conseguindo lidar com tudo isso? Porque eu recebi uma ligação agora há pouco, até comentava com você antes da gente iniciar, né? Olha, já fui na farmácia, fiz um teste aqui, uma pessoa, né? Tô mal, já não é Covid, agora não sei se é influenza, né? Os sintomas são semelhantes, os testes são diferentes. Então, teve um tempo atrás que a gente se conformava com a informação. É uma virose, eu estou com uma virose. Então, todas essas são viroses. Claro. Só que hoje a gente aprendeu que a gente pode dar nome e sobrenome para as viroses através de um teste, de um exame, né? Então, a gente ainda precisa de uma diretriz. Qual que seria a situação ideal? Eu chegar num centro de saúde, ou numa farmácia, eu tenho um painel e eu testo várias viroses simultaneamente, e aí eu digo, olha, é essa. E qual que é a importância de testar? É fazer o tratamento adequado, né? Então, por exemplo, há uns 2 meses atrás, a gente conversou bastante sobre isso, por quê? Eu estou com um sintoma, eu fiz o teste de dengue, mas o teste deu negativo. O que eu faço? Pode ser chikungunya. Então, simultânea a este aumento de número de casos de dengue, nós tivemos, em alguns estados, não em todos, em Minas Gerais, um aumento dos casos de chikungunya. Então, eu vou na farmácia, ou vou no laboratório, eu faço o teste de dengue e dá negativo, eu fico tranquilo. Não fica, não. Até porque, no caso de dengue e chikungunya, os tratamentos são completamente diferentes. E pior, aquilo que eu devo dar para tratar chikungunya é aquilo que eu não posso dar para tratar dengue. Nossa Senhora. Então, aí a gente vê a importância do diagnóstico. Eu testei dengue e foi negativo, mas eu continuo com sintoma.
testou Covid, a Covid é negativo, testou influenza, e a gente também tem os vírus são muito espertos, né? Então, assim, qual que é o tempo certo? Qual que é o dia certo? Porque, às vezes, o teste deu negativo, porque a janela para aquele teste é uma janela muito estreita. Então, por exemplo, o teste de antígeno da dengue, que a gente chama de NS1, ele tem uma janela até o terceiro dia, mais ou menos. Depois do terceiro dia, se eu testar, ele vai dar negativo. Mas e aí eu tenho que testar IgM, IgG, para saber se eu estou fazendo anticorpo, né? Então, a gente passou na pandemia por uma alfabetização em termos de diagnóstico da população, né? Ninguém sabia o que era PCR, as pessoas agora sabem e tal, mas o diagnóstico é importante. Nós vamos começar com uma campanha agora, junto com a Unicef. Para a Unicef, a campanha chama Let's Test, quer dizer, vamos testar. Por quê? Testando, eu trato adequadamente. Testando, eu avalio o andamento de uma infecção. Mas a gente não precisa se preocupar só com a pandemia. Eu vou te dar um exemplo. Nossa geração não foi testada para hepatite B, não foi vacinada para hepatite B, perdão, porque a vacina de hepatite B é uma vacina que ela veio nos anos 80, e aí o governo foi introduzindo essa vacina, primeiro nos grupos de risco, e depois, e hoje, as crianças são vacinadas. Então, se eu pegar a idade da minha filha para trás, ela tem 18 anos, todo mundo está vacinado. Mas a gente tem uma população, que é onde nós estamos, que não foi vacinado e não sabe se teve hepatite ou não. Então, no caso de hepatite B, tem vacina, mas eu não tenho um diagnóstico para saber se eu tive ou não. No caso de hepatite C, que a gente não tem uma vacina e a gente não tem uma população protegida, a gente tem tratamento pelo SUS. Mas eu só consigo oferecer o tratamento se eu tenho um diagnóstico. Então, a gente deveria trabalhar um pouquinho mais em campanhas de conscientização da importância do diagnóstico para algumas doenças, principalmente das tratáveis. Entendo. Hepatite C, não tratada, ela pode evoluir para uma cirrose, ela pode evoluir para um câncer de fígado, e que a alternativa lá na ponta de tratamento é um transplante de fígado. E evitando a automedicação também, né, Joseli? Porque o povo... Exatamente. Né, então, se eu diagnostico e eu tenho um tratamento disponível no SUS, olha a importância do diagnóstico. Não tenha dúvida, não tenho. Sensacional. Não tem, é sempre, né? É preventivo, né? Não tenha dúvida. Né? Ou é decisivo ou é preventivo, não tenha dúvida. Agora, você falou a palavra lá atrás, luta. E a CBDL tem uma luta tributária importante, aí eles pediram uma nota para todo o segmento da saúde, né? Com um manifesto contrário à alteração da classificação fiscal do sistema harmonizado e que alterou a classificação fiscal dos reagentes para diagnóstico. Explica isso para a gente. Então, essa alteração da classificação fiscal, então a classificação fiscal, ela tem um descritivo daquele produto, ou daquele grupo de produtos, e diz assim, olha, os produtos que têm esta característica, eles estão nesta regra fiscal e tem que pagar esse tanto de imposto. Então, qual foi o problema que a gente teve? A gente teve uma mudança de classificação fiscal por uma mudança do entendimento, mas também isto levou para uma classificação fiscal que paga PIS e COFINS que não eram pagos na regra anterior. Além disso, e eu acho que isto a gente tem uma possibilidade em função do trabalho da CBDL de corrigir, eu não sou advogada, só entendo da regrinha, mas que existe uma regra que quando você muda a classificação fiscal, você deveria carregar a mesma tributação e não mudar e carregar. Então, nós estamos nessa discussão com o Ministério da Economia e com o MIDIC para que eles olhem o que foi feito e o que vai acarretar. E tem um dito popular, né, que fala assim, que é uma ferida a mais para um leproso. Então, a gente já tem um sistema de saúde que tem muitas restrições orçamentárias, e junto com essa alteração fiscal, nós tivemos a perda do benefício fiscal que veio com a Covid.
Então, também havia uma isenção de tributação dos impostos de importação para todos os produtos envolvidos no diagnóstico e no tratamento da Covid. E, por uma coincidência, os dois aspectos foram mexidos simultaneamente, o que pode levar a um aumento de 40% a 50% no preço do produto da saúde, para o próprio governo, que é um dos maiores compradores. Então, a CBDL tem atuado bastante nisso, levando essas discussões à frente. Nós temos já um sinal, uma luz. Temos uma luz, não temos uma definição, mas temos uma luz que isso será revertido. Mas isso pegou as empresas, a grande maioria delas, de uma forma assustadora, porque além de reclassificar, de aumentar os impostos, a Fazenda pediu uma revisão retroativa nos 2 últimos anos. Então, olha o impacto disso. Quer dizer, eu já fechei a conta dos últimos anos. Os contratos que eu tenho para o próximo ano também já estão acordados sem a inclusão desse imposto no custo. Então, isto é um custo que recairá ou recairia sobre as empresas de uma forma muito dura, né? Muito dura. Então, eu acho que a gente tem levado, né, o Carlos Eduardo tem levado essas discussões para que a gente não tenha uma situação aí muito dura que vai levar a um aumento de custos. Então, aumento de custo vai ser diminuição de acesso, basicamente isso, né? Quem já é associado da CBDL sabe a importância, né, da entidade em vários momentos, em especial nesse, e quem não é ainda, né, corre, né, se associe, porque realmente é a voz forte, né, a voz grossa, né, e atuante do setor. Joseli, tem conversado, a gente tem ouvido, tem assistido, tem se sensibilizado, tem colaborado como pode, um dá 1 quilo de arroz, um dá uma carreta de alimento, um dá tem um biografado meu, mandou não sei quantos 1000 colchões para lá, é uma indústria de colchões, entre outros negócios e tudo mais. O setor diagnóstico, como ele se mobiliza em prol, né, dessa catástrofe, dessas enchentes e dessas vítimas do Rio Grande do Sul? Então, nós fizemos um levantamento de quais são os testes de diagnóstico para este momento de crise, né? Porque cada situação requer. Então, a gente tem uma relação dos testes diagnósticos que são importantes. Então, leptospirose é o mais importante, porque temos que olhar as doenças que são carregadas pela água, né? Que são as diarreias, né? Das inúmeras causas, e a leptospirose e tal. Então, veja que situação, né? Leptospirose é uma doença absolutamente negligenciada, ninguém olha sempre para leptospirose, então, quem tem kit? Quem tem teste para fazer isso? Então, tem que mobilizar aqui no Brasil para ver se as indústrias nacionais têm condição de gerar isto rapidamente, e também olhar fora para ver quem tem condição de trazer esse tipo de tecnologia. Então, isto é uma das frentes, que é olhar o que precisa para os serviços públicos. E a outra coisa, e aí a gente está vendo uma união entre os associados, porque mesmo quem tem produto não está conseguindo chegar lá. Então, a gente tem um grupo aqui bastante ativo, dizendo assim, que transportadora você está usando? Vamos usar, fazer envios conjuntos. Olha, vamos mandar até Florianópolis aéreo e depois. Então, o grupo de logística se organizando para soluções conjuntas, para que os produtos cheguem o mais rapidamente possível. Então, ontem nós já tivemos informação de que algo chegou, e esse grupo está se mobilizando. Olha, tal empresa está conseguindo chegar lá. Algumas empresas, nós temos também, além das empresas diretamente ligadas ao diagnóstico, nós, na CBDL, nos últimos anos, abrimos espaços para empresas de toda a cadeia do setor, da parte regulatória, da parte logística, da parte legal, armazenagem e tal. Então, algumas empresas logísticas estão oferecendo transporte sem custo para os produtos, então estamos tentando ajudar dessa forma. Muito bom, que coisa bonita, viu, da gente entender, conhecer, né, e saber que o setor, sem dúvida, como todos, né, está se mobilizando, né, conjuntamente em prol disso.
Bom, Joseli, sempre é uma delícia conversar com você, aprender com você, né? Trazer, né, essa simpatia e esse conhecimento vasto. E antes da mensagem final, agora vai uma curiosidade aqui, vacina da gripe. Outro dia eu estava falando com uma pessoa, ela falou assim, olha, eu tomei a vacina da gripe, mas fiquei assim, eu não tomo mais. Ou seja, Uhum. a vacina da gripe carrega com ela, né? Uma discordância de opiniões, né? Uns se dão bem, outros têm algum tipo de reação. O que dizer sobre a vacina da gripe? Tá, então vou trazer uma informação assim quentíssima de um Opa! dado que eu vi num evento que eu fui essa semana. O efeito adverso das vacinas, e que não é só a vacina da gripe, então, quando a gente vacinava os bebês, os filhos, olha, dá uma febrinha, tal, isso são efeitos adversos que as empresas, claro, tentam minimizar isso, mas isso é uma característica de vacina, porque ela é feita para mexer no nosso sistema imune. E esse dado que eu vi muito interessante, eles analisaram pais em que os filhos tiveram reações adversas à vacina e não tiveram reação adversa. Os pais que tiveram filhos com reações adversas, e 20%, eles vacinam os filhos 20% a menos. Quer dizer, a reação adversa, ela de fato é uma coisa que desestimula a vacinação. Por outro lado, vamos falar da famosa vacina da Covid, que está cheio de informação, que tem problema de coágulo e de não sei o que, não sei o que lá. Esse é um efeito adverso, a AstraZeneca reconheceu, só que o benefício da vacina em salvar vidas e não levar para a doença grave, ele é muito maior do que os efeitos adversos. Então, claro, a decisão de tomar uma vacina ou não, ela é individual. Então, se o indivíduo fala assim, olha, eu não quero tomar a vacina porque eu não quero ficar com o meu braço dolorido, mas saiba que gripe mata. Então, é uma opção do indivíduo não se proteger porque não quer ter um braço dolorido, né? Gripe mata. E este ano, diferentemente dos outros anos, nós tivemos uma influenza antes da chegada do inverno, nós tivemos muitos casos de influenza, então vacinar é importante. E aí eu falo muito, né? Vou fazer um comentário de um benefício da Covid. Então, assim, ó, a vacina que nós temos disponível pelo SUS é uma vacina trivalente, tem 3 vírus da gripe, não vou falar quais. E a vacina que a gente toma nas clínicas particulares, ela tem 4 tipos. Então, nós temos a trivalente pelo SUS e a tetravalente nas clínicas particulares, né? Tetravalente, às vezes, é um pouquinho mais cara, porque tem um vírus a mais e tal. Tem uma cepa do vírus da gripe, chamada Yamagata, que ela desapareceu na pandemia. Como nós ficamos trancados, este vírus parou de circular. Então, a discussão do momento agora é se faz sentido ter uma vacina tetravalente, uma vez que esta cepa Yamagata já não é mais representativa. Então, isso foi um benefício da pandemia. Se eu fizer, e esta sempre foi a decisão do governo brasileiro, eu prefiro fazer mais vacinas trivalentes do que fazer menos doses de vacina quadravalente, porque a fábrica é a mesma, né? Então, agora essa discussão virá para o próximo ano, mas só para dizer que a vacina da gripe oferecida pelo Ministério da Saúde, feita pelo Instituto Butantan, protege e é super importante. E esse ano nós tivemos uma baixíssima adesão dos grupos de risco durante a vacinação. Muito bom, como sempre, explicadíssimo. Joseli, deixa uma mensagem para a gente, então, que está acompanhando, né, essa tua participação tão rica, né, tão clarificada em relação a vários aspectos. Olha, eu acho, a gente que trabalha na área de diagnóstico, o diagnóstico salva a vida, mas ele não tem a mesma percepção de vacina e de medicamento que salva a vida, mas diagnóstico salva a vida. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar bastante em campanhas de informação para o paciente, empoderar o paciente. Tem que trabalhar com a formação médica, porque hoje a formação do médico, para ele estar no estado da arte, não é fácil, né? Mas focar na formação técnica informação técnica para o médico e informação do paciente, porque de fato o diagnóstico salva vidas. Muito bom, e tem a dúvida, não, como você falou bem, né? Diagnóstico salva vidas, vacina salva vidas, a escolha é de cada um,
mas, né, Uhum. a opção por salvar vidas eu acho que deveria sempre pesar. Joseli, muito obrigado e você sabe, né, o diagnóstico por dentro do mercado é nosso, então quando tiver Isso, novidade é só chegar. Obrigado, pode Joseli. deixar. Tá bom, então, até mais. Até Até mais. mais. Hoje, então, Joseli Chiarella, farmacêutica e diretora técnica da CBDL. E você que vem acompanhando, né? Já sabe, se já é associado, ótimo, parabéns, já está em casa, mas se ainda não é, né? Torne-se um associado da CBDL, porque realmente é muito importante. É uma entidade que atua fortemente no setor de diagnóstico. Obrigado por estar conosco, e compartilhe os programas, mande o seu like, dê sugestões, né? Porque o diagnóstico por dentro do mercado foi feito justamente para você. Tchau, pessoal. Até o próximo programa. Até mais. Tchau.